Magyanatimirandhasya Gyananjanachalakaya Chakshurumilitan Yena Tasmahi Shri Gurave Namaha. Om Shri Gurubhyo Namaha. Harihi Om. Bom, já não é de hoje que se pauta esse assunto na prática de yoga, que vem a ser qual é a real concepção de asana, uma vez que nós vivemos esse momento no yoga, particularmente no Ashtanga Yoga tradicional, uma ênfase na abordagem de asana, que num primeiro momento se considera asana como posturas psicofísicas respiratórias. Mas isso precisa ser problematizado, né? A gente precisa refletir sobre esse assunto para que a gente tenha um norte sobre o entendimento de o porquê que utilizamos de uma prática física como principal ferramenta para o desenvolvimento espiritual, digamos assim, uma vez que o Ashtanga ele é yoga, né? Patanjali deixa claro que Ashtoanga, ou seja, os 8 membros, vem a ser yoga. E quando nós procuramos compreender qual é a concepção real de yoga, é no seu sentido literal, uma vez que eu gosto de abordar muito sobre a questão da tradição como um meio epistemológico mesmo de ensino, né? Formal, digamos assim, como qualquer tradição das 6 escolas tradicionais ortodoxas do hinduísmo ou da Índia ensinam, sendo que dentre elas as três, digamos assim, mais atuantes hoje, vêm a ser Sankhya, Vedanta e Yoga, né? De maneira muito breve, rápida e superficial, Sankhya seria o estudo empírico acerca do entendimento e funcionamento da natureza fenomenal, né? Essa natureza material, assim como o entendimento também do que se chama natureza nominal, né, ou a natureza metafísica, ou a natureza espiritual, digamos assim. E depois nós temos o Vedanta, que vem a ser o campo das principais indagações acerca da verdade absoluta, chamado de Purusha por Patanjali, trazido como Atma, né, no próprio Vedanta em si, ou seja, a alma que está por trás de tudo, que talvez na nossa cultura seja popular e acessível dizer Deus, né? Então, o Vedanta seria a teoria que nos dá profundidade e realizações para que a gente compreenda o que está por trás, em essência, de toda essa natureza temporária e efêmera que nós chamamos de Prakriti. Mas o ponto e por fim, nós temos a última escola, a caçula, digamos assim, porque Patanjali em torno de 2.000 anos, em torno ali de 2.000 anos, né? É mais recente que Vyasa, 5.000 anos do Vedanta, mais recente que Kapila Muni do Sankhya Yoga, enfim. Então, e o yoga seria basicamente as técnicas práticas de controle da mente, para que nós tenhamos gradualmente, digamos assim, o upload, né? Nós tenhamos assim uma condição favorável para que a gente possa realizar toda esse conhecimento que o Sankhya e o Vedanta desenvolvem com muita profundidade. Por isso, os grandes historiadores, quando eles falam sobre o Yoga Sutra, é muito claro e notório que a gente se depara com inúmeros conceitos importantes do Sankhya, assim como do Vedanta, embutidos na fala de Patanjali através do Yoga Sutra, em todos os capítulos. Mas o ponto é que a concepção de asana, por exemplo, na Bhagavad Gita, Krishna vai falar no capítulo 6, ele traz a concepção de asana no seu sentido literal, que vem a ser assento que o yogi assenta para praticar diferentes meditações e controlar a sua respiração. Isso é um exemplo que eu estou dando do termo asana, que aparece na Bhagavad Gita, ou seja, asana na condição de se assentar para praticar pranayama ou meditações.
E depois nós temos, por exemplo, no Yoga Sutra, que é realmente o livro carro-chefe que fundamenta essa prática de Ashtanga Yoga. Patanjali, o autor, ele não aborda sobre asanas psicofísicos respiratórios, mas ele concebe ali no Yoga Sutra asana como um estado de ser, estar presente, o quanto você se mantém sentado e fixo lá. Por exemplo, no verso 21 do primeiro capítulo, é o primeiro momento que o termo asana aparece no Yoga Sutra, e o autor ele fala Tivra Samveganam Asanaha. Tivra Samveganam Asanaha. Então, para a experiência do yoga, é importante estar presente no yoga. Então, observa que aqui, asana se traduz como presença, mas também nós podemos traduzir de maneira literal. Para experienciar o yoga, precisamos estar sentados no yoga. Quais são os comentários de Vyasa, Vijnana Bhikshu, Vachaspati Mishra, Raja Bhogi, que são os principais comentadores do Yoga Sutra, como, por exemplo, agora no século XIX, a gente tem Hari Harananda, que também é um grande comentador, que, por sinal, ele é mestre do Sankhya. Enfim, o ponto é que Patanjali não aborda asana como posturas físicas, mas sim asana como se manter sentado e fixo. Por isso, asana vem como no membro do Ashtanga após yama e niyama, ou seja, após ele explorar a conduta yama e niyama, então o autor traz asana, ou seja, se mantenha sentado na sua conduta como um espiritualista, né? Como não violência, como não egocentrismo, como não possessividade, como veracidade, como limpeza, como contentamento, como disciplinado, como auto-observador, estudante, né? Swadhyaya, por exemplo, e Ishvara Pranidhana, como devoto, como aquele que se entrega ao divino. Então, essa conduta que constitui Yama e Niyama, ela antecede o próximo anga que o autor traz com o termo asana. Então, asana é assento, mas também asana, podemos expandir, digamos assim, a compreensão de asana como o que eu costumo brincar nas conferências como o verbo to be, ser, estar. Então, asana significa estar presente, estar lá, estar fixo através de firmeza e conforto, né? Por isso, no segundo capítulo, o autor coloca Stira Sukha Asanan, ou seja, para você se manter sentado, para você se manter presente, para você ser yoga, você precisa equilibrar a sua atitude de firmeza e conforto, ok? E é tardio essa concepção de que asana significa posturas físicas. Não está errado em traduzir asana como posturas físicas, mas não é uma concepção profunda e real do verdadeiro significado de asana. Assim como nós temos também, eu resolvi trazer para vocês aqui um verso de um texto de Krishnamacharya, o pai do Hatha Yoga moderno. Para quem não conhece, ele foi o guru do Patabi Joyce, e ele coloca Piba Yogastilas Nityan Vishayagonasmritan Gehan Stapaya Vayun Pranayamat Ridaye Sudayan Sadayan Satatan. Beba diariamente do néctar do yoga, habite o eterno interior na execução do asana, regule a sua respiração através do pranayama e medite sempre na imortabilidade que reside na caverna do seu coração. Ponto. É profundo e poético. Retomamos a segunda linha. Vishayoga Samanmritan Gehan. Mritan, de néctar. Asanan, de prática de asana. Vishayoga, de se mantenha o yoga na prática de asana. Porém, Amritan, desfrutando do néctar, ou seja, habitando o eterno, como está traduzido aqui. Então, o autor deixa claro que a prática de asana é uma maneira de nós habitarmos o que é essencial em nós. Então, isso é a grande reflexão que precisa ser feita, ou seja, como vamos habitar o sagrado dentro da prática de asana.
Assim como eu também resolvi trazer para vocês uma outra referência, que é do Hatha Yoga Pradipika, ou seja, é um grande manual do Hatha Yoga que vai abordar com ênfase a importância de asana, e o autor coloca Raja Yoga Madhyananta Kevalan Hatha Karminaha Etana Vyasino Manye Prayasa Phala Varditan. Ah, não hesite pela liberação, pois as bênçãos desta prática se mantêm no seu estado interior. Advindo então da prática de Laya Yoga. Laya é a dissolução da alma, né? No divino. E essa prática ela vem então do Raja Yoga. Então aqui o autor ele considera Raja Yoga um alto nível, um high level de yoga. E o que é Raja? Raja significa real, rei, o yoga real. E depois ele continua colocando que muitos que praticam Hatha Yoga sem o conhecimento do Raja Yoga não estão adquirindo os benefícios e frutos mais efetivos da abordagem do Raja Yoga. Ou seja, o autor coloca que a prática de Hatha Yoga, ou a prática física, ou até mesmo os asanas, se eles não estão fundamentados internamente sobre o motivo pelo qual estamos praticando, então os nossos esforços não podem frutificar como os benefícios mais profundos que o yoga pode nos dar. Por isso ele aborda Raja Yoga, o yoga real. Então, obviamente, asanas como uma prática física, quando bem executados e acompanhados de um professor experiente, isso vai te dar benefícios fisiológicos a nível de saúde e bem-estar, psicológicos também, respiratório também. Porém, a grande ênfase que todos os textos da literatura que fundamentam essa tradição do asana nos traz é de que o asana é um trabalho que nós fazemos para poder, primeiramente, nos purificar, desintoxicação, consequentemente, equilibrar a nossa mente, consequentemente, através de equilíbrio da mente, como o próprio autor Patanjali já coloca no segundo verso do segundo capítulo do Yoga Sutra, equilíbrio da mente resulta em alívio de sofrimento. Então, nós nos purificamos, controlamos a mente, aliviamos de sofrimento e, consequentemente, realizamos o divino no coração, como o próprio Krishnamacharya coloca. Então, desfrutamos do sagrado imortal, que é o divino, que reside na caverna do coração. Por que que houve todo esse argumento, digamos assim, dentro dos textos tradicionais? Para chegar exatamente nesse ponto que eu quero colocar agora, que eu vejo que é algo muito presente hoje, que é preciso ser enfatizado, que é uma falta de ênfase no entendimento que o motivo principal pelo qual nós praticamos asana é para adquirir um estado interior que nos dê realização de quem essencialmente nós somos e como vamos lidar com isso na nossa vida prática, certo? Devido à influência das mídias sociais e toda a maneira como estamos abordando o yoga nos dias de hoje, eu percebo que uma grande maioria dos praticantes estão perdendo a referência do motivo pelo qual praticamos. E eles estão, deixando a prática de asana muito nesse lugar plástico, nesse lugar performático. E isso está gerando muita frustração interior, porque o corpo não é linear, assim como a vida não é linear. Obviamente, a prática não é linear. Porém, a constância de se manter o ritual diariamente nos dá a referência maior do que nós precisamos adquirir no yoga, que vem a ser a autoobservação. Então, a partir do momento que começarmos a cultivar essa consciência de colocar o asana como um ritual de observação de si mesmo via processo respiratório, naturalmente nós vamos estar transformando a nossa prática de asana em Ashtanga Yoga. Então, eu sempre costumo dizer, não deixe o seu Ashtanga se manter apenas Ashtanga. Patanjali fez questão de dar o sobrenome dessa prática, Yoga. Yoga, conexão com o divino. Param Atma, o divino supremo. Diva Atma, o divino infinitesimal. Param Atma, Deus, a verdade absoluta. Diva Atma, o Atma menor.
a alma, a conexão com Param-Atma e Diva-Atma, ou seja, a união entre a alma e o divino maior, Deus, implica em yoga. E para que essa yoga se alcance, na nossa perspectiva, como Hatha Yogis, fazemos asanas, ou como Ashtanga Yogis, na linhagem de Krishnamacharya, Patabhi Jois, Sharatji, por aí vai, o que nós praticamos? Asana. Porém, sem perder a referência de que o asana ele está num lugar para que se crie um ritual de purificação, equilibre a mente, diminua sofrimento e realize o sagrado. Esse é o motivo principal pelo qual praticamos asanas. O resto está diretamente conectado com o que o próprio Patanjali chama de vrittis, ou seja, vários aspectos flutuantes do nosso estado interior e do nosso ego que está ali arquitetando e estereotipando o que seria ideal, o que seria certo, e isso está gerando muitas frustrações. Então, através da respiração e prática de asanas, criamos um ritual diário de cultivo de observação sobre como nós nos comportamos ao esticar o tapete. E isso é o yoga mais profundo. Espero que esse vídeo possa, de alguma maneira, contribuir com a prática de vocês. Namastê. Om Sahana Vavatu Sahano Bunaktu Sahaviryam Karavahai Tejasvina Vaditan Ashtumaha Vidvishavahai Om Shanti Shanti Shanti